Hoje é o Dia Mundial da Doença de Alzheimer. A data internacional mostra o peso que a doença tem e a importância de combatê-la. De acordo com a ONU, 75% dos doentes desconhecem que sofrem do mal. Se a aparência disfarça, a memória ou a falta dela anuncia. O tempo passou. A dificuldade de se lembrar de pequenas coisas e a facilidade com que se esquece muitas informações parece natural com o passar dos anos. Mas esse sintoma implacável da velhice pode mascarar uma doença grave, o mal de Alzheimer. Um relatório da Organização das Nações Unidas diz que 75% dos portadores da doença em todo o mundo não foram diagnosticados. E logo uma doença que depende muito de um diagnóstico rápido. Afinal, o Alzheimer não tem cura, mas com tratamento, os sintomas podem ser retardados. No Brasil, as pesquisas estimam que 1.200.000 pessoas tenham a doença. O Alzheimer afeta a memória, o raciocínio, o comportamento, com sintomas como agressividade e alterações de humor e a capacidade de realizar tarefas simples do dia a dia. Hoje, especialistas ainda trabalham constantemente na busca de drogas que possam impedir que a doença ataque o cérebro. Mas a prevenção ainda é a melhor saída. E começa com hábitos saudáveis e atividades para o corpo, e principalmente para o cérebro. De acordo com a Universidade da Califórnia, os indivíduos estimulados intelectualmente e com alta escolaridade têm 14% menos chance de sofrer com o mal. E para falar sobre os tratamentos contra os sintomas do mal de Alzheimer, a gente conversa agora com André Gustavo Lima, neurologista da Academia Brasileira de Neurologia. Muito bom dia. Bom dia, prazer falar com o senhor. A família é envolvida também, né? Muitas vezes a pessoa ela vai perdendo a memória e ela acaba até esquecendo o rumo que deve seguir e precisa sempre ter alguém ao lado. Qual o papel da família nisso e qual o alerta que o senhor dá, quase que primariamente quando a doença estiver começando? Sidney, o que nós ilustramos é o seguinte: nós, através da Academia Brasileira de Neurologia, estamos fazendo várias palestras hoje, essa semana, para divulgar o Dia Mundial do Alzheimer, que é hoje. O que acontece? A família sempre, aquela pessoa que tem contato diário com o idoso, o filho, tem contato diário, sempre é o último a perceber os sintomas da doença. Porque como ele tem um contato diário, ele não percebe que o pai está esquecendo. Por exemplo, dê um exemplo para a gente poder separar. O que seria um esquecimento normal, natural, daquele que pode Por ser exemplo, o indício de início da doença? Esses dias eu estava num restaurante e eu vi uma família reunida, onde tinha os avós, os filhos e os netos. E aí vira a filha e fala assim para a mãe: mãe, eu já não falei para a senhora que foi o fulano que deu essa camisa azul para a senhora? Já repeti isso para a senhora 4 vezes. Isso numa pessoa de 70 e poucos anos que estava numa mesa de restaurante. Quer dizer, 4 vezes já é uma repetição um pouco Entendeu? além da conta. A Né? filha que tem contato diário não está percebendo que isso é um sintoma. Mas tem reversão? Se a filha, por exemplo, detectasse, puxa vida, eu acho que a minha avó, minha mãe está muito esquecida, vou levar ao médico. Ele dissesse, olha, é Alzheimer, dá para reverter? O diagnóstico de Alzheimer, atualmente nós não temos um diagnóstico definitivo. Eu não posso bater o martelo e dizer, ele tem Alzheimer. É um diagnóstico de exclusão. Nós temos que excluir todas as outras hipóteses que dão sintomas parecidos, tá, para falar, provavelmente ele tem Alzheimer e vamos tratar como Alzheimer. E tem uma medicação específica? E tem medicação específica. Doutor, dá licença, eu tenho uma pesquisa aqui que diz o seguinte, no mundo, 25% dos casos de Alzheimer já tem diagnóstico. Então, ou seja, vamos supor que o senhor detecte, olha, sim, é Alzheimer. Aí o quê? Faz o tratamento com medicação? Fazemos medicamentos com medicação para quê? Para evitar que essa doença se evolua. Por isso que é muito importante o diagnóstico precoce. Chegar ao seu médico, ao seu neurologista, começar a investigar já desde o início. Essa paciente que já repetiu 4 vezes para a filha, essa senhora, ela já tem indício de Alzheimer, ela já está para ser investigada, para excluir as outras causas que podem ser reversíveis ou causas irreversíveis também. Agora, o senhor sabe que colegas seus de outras áreas já conseguiram incutir na cabeça da população que em certo momento é preciso fazer um check-up anual, né? Sim, Se eu conversar sim. com um urologista, ele diz, olha, um homem de 45, 50 anos tem que fazer um acompanhamento anual. A mulher, da mesma forma, tem acompanhamento com o ginecologista. No caso específico dos senhores, existe uma determinada idade, por exemplo, 60 anos, 65 anos, deve-se todo ano consultar um profissional como o senhor? Sim, nós utilizamos a idade de corte para a doença de Alzheimer ou para outros tipos de demência, nós utilizamos aproximadamente 65 anos, tá? 60 a 65 anos, essas pessoas já têm que ser investigadas, já tem que começar a procurar o seu neurologista, fazer o exame de sangue, fazer um exame de imagem para ver se ele já está mostrando uma atrofia do cérebro, se ele não está mostrando uma atrofia e se tem alguma carência de vitamina ou algum outro fator que possa ser reversível. Por isso que eu digo,
O esquecimentozinho da vovó é para ser investigado, é muito importante. Você disse uma coisa muito interessante. Eu mesmo, na minha ignorância, imaginava que fosse quase um apagão em parte do cérebro. Mas o senhor disse aí que com imagem, teste de imagem, você tem condições de saber pelo tamanho. Quer dizer, se houver uma atrofia, eu entendo que seja uma redução, se o senhor detecte, olha, isso aqui está menor do que deveria estar, é uma indicação de Alzheimer. Sim, é o quê? Uma indicação de que o cérebro está diminuindo de tamanho. Por quê? Porque ele está pouco ativo, está hipoativo. Eu tenho um paciente, uma pessoa que acompanha comigo, até amigo de família, que ele chegou no meu... Uma pessoa muito inteligente, uma pessoa que tem 3 nível superior, mestrado, doutorado, e eu olhei a ressonância dele e falei, juro para o senhor, se o senhor não tivesse essa escolaridade do senhor, o senhor estaria muito pior do que o senhor está. Porque o cérebro dele já era um tamanho diminuído. Mas ele é uma pessoa que o quê? Sempre foi muito inteligente, sempre leu muito. Uma pessoa aposentada ou que trabalha? É ativa na vida? Ela é uma aposentada, mas ela continua ativa. Pratica exercício? Ela ainda pratica exercício de vez em quando, encontro com ele caminhando na praia. Ele ainda é professor. Entendeu? Então, essa relação com o aluno faz com que o cérebro seja estimulado. Clássico. Ele sempre tem que estar se atualizando. Quem vai dar aula sempre tem que estar se atualizando. Só para fechar, é verdade que jogos da memória, palavras cruzadas, o quiz, né, de perguntas e respostas, isso ajuda a pessoa a prolongar a hipótese de ter Alzheimer um dia? O que ajuda mais, Cisne, eu digo para todos, combater a rotina diária, fazer todo dia a mesma coisa, o mesmo caminho, todo dia, isso é o grande fator de risco para a doença de Alzheimer. Vamos mudar a nossa rotina, é isso que eu quero conscientizar a nossa população, fazer caminhos diferentes para ir para o trabalho, fazer caminhos diferentes para ir para a escola, essas coisas. Tá certo, é uma boa indicação e não é tão difícil assim, né? Basta querer. Eu agradeço o doutor André Gustavo Lima, neurologista da Academia Brasileira de Neurologia. Obrigado por você ter vindo aqui ao Jornal da Globo News. Vamos fazer um rápido intervalo e você vai ver a seguir o discurso da presidente Dilma Rousseff na ONU. Nós voltamos já.